E às vezes essa gente boa tá indo no flow, tem um repertório, mas cada um tem o seu repertório. Por exemplo, lá tem o copywriter que estudou aquela ciência ali, tem o designer gráfico, tem o gestor de tráfego. Mas cada um tá fazendo meio que tá no hype, o que já tem previamente, e a gente queria que algo tivesse profundidade, significado e caminho, né? Método. Vendo você desenhando isso, fala assim, cara, isso aqui é muito além de rede social, né? É uma visão muito mais macro do que é o marketing realmente. Eu acho que era isso que a gente tava precisando, porque eu não sei se você tem observado, mas parece que todo mundo reduziu o marketing à rede social. E o marketing é muito além de rede social. E quando você tenta trabalhar só rede social isoladamente, você perde muita coisa. Porque o marketing envolve tantas outras coisas. Não é só um videozinho que é postado ali, né? A cada 3 dias na semana. Mas eu acho que é uma forma também de ser disruptivo. Eu fico vendo alguns podcasts de grandes nomes aí, grandes players do mercado, falando que o futuro agora, para os próximos anos, é o high ticket. Ok, legal. E eu acredito nesses caras porque os caras são muito bons. Sim. Só que se a gente pensar, olha que interessante, talvez eu vou até alertar os gansos, como diz lá no Rio Grande do Sul. Mas se os grandes players estão falando que a onda agora é o high ticket e todo mundo, as empresas seguirem eles, esse outro público aqui vai ficar de novo desassistido. Total. Estamos iniciando mais um quadro da Prospere Agência do Empreendecast e hoje com um gostinho diferenciado de casa nova, gente. Esse ambiente que vocês estão vendo agora é oficialmente o novo ambiente, a nova casa da Prospere Agência. E eu estou aqui recebendo esse parceiro de negócio que do nada virou sócio. Mas seja muito bem-vindo à mesa desse podcast, Samuel Sancastro. Obrigado, Rê. Obrigado, Renata. Obrigado a toda a equipe da Prospere, ao nosso querido Jorge que está ali nos bastidores. E, cara, muito feliz com esse casamento, né? Porque não deixa de ser um casamento. E é tão difícil ser sócio hoje em dia, né, Rê? É verdade. É um casamento mesmo. Você tem que encontrar coisas que ressoem com aquela pessoa, valores, né, projetos que tenham um mínimo de ressonância, de combinação, para que você possa empreender juntos. Sim. Já é um desafio empreender no Brasil, né? É verdade. E fazer isso em sociedade, e driblar as crises, encontrar meios, né? Então, a gente da Fala Sério, tanto eu quanto o Diogo, meu irmão, meu sócio, a gente está muito feliz com essa parceria e eu particularmente acredito que a gente vai bombar. Eu também tô acreditando demais nisso. E às vezes vai ter pessoas que estão aí nos ouvindo e pensam assim, cara, a Renata é muito doida, porque ela sai de uma sociedade, entra em outra, sai de uma sociedade, entra em outra. E, gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, eu não vou desistir nunca das pessoas. Porque eu realmente acredito nas pessoas e eu tenho certeza que o que vai nos levar para um próximo nível, para poder alcançar novos voos, são pessoas, né? E então, graças a Deus, todos os casos de sociedade que nós tivemos, desde a primeira, que foi com a minha mãe, com a minha irmã, e falar nisso, ó, beijo, amo vocês. Foi uma sociedade de sucesso porque nós conseguimos fazer o negócio nascer, crescer, evoluir e até que chegou o momento que não dava mais. Quando nós iniciamos o primeiro estúdio Prospere, porque não era nem Prospere Agência ainda, nós tivemos 2 sócios que foram pessoas extremamente necessárias para aquele momento. E só que chegou uma hora que acabou. E por incrível que pareça, Samuel, não acabou porque nós quisemos, né? Acabou porque o sócio quis que acabasse. E hoje eu posso dizer com todas as palavras assim, obrigada, Gelson, por ter tomado essa decisão por nós, porque foi extremamente necessário para aquele momento, para que a gente pudesse crescer, para que nós pudéssemos entender o caminho que a gente queria trilhar, para nós voltar de novo, assim, pro propósito, né? Porque às vezes a gente se perde no meio das coisas, dos negócios, as coisas vão acontecendo e às vezes a gente acaba se perdendo. E naquele momento a decisão que foi tomada por ele fez com que a gente voltasse pro trilho, voltasse pro propósito, para aquilo que a gente realmente foi chamado.
E eu tô muito feliz, realmente. E pode até ser que não seja para sempre, mas o período que a gente estiver trabalhando junto, nós da Prospere Agência vamos entregar o melhor que a gente pode, vamos nos dedicar e sempre com a ideia de mínimo produto viável, né? Eu acho que é algo que a gente tem muito em comum e acho que por isso que deu muito certo isso. Foi vamos fazer o que a gente tem, vamos fazer o melhor que a gente tem com o que a gente tem agora. E é claro, vamos planejar para o futuro, a gente pensa grande, sonha grande, mas agora o que a gente conseguia fazer foi o que tá feito, é o que tá acontecendo aqui agora e que você tá vendo de casa. E vou dizer uma coisa, ficou bonitinho demais. Tá lindo demais, tá bonito demais. A gente é suspeito, né? É verdade. Mas isso aí que você tá falando, tem algumas coisas, né? E aí, independente da fé que a pessoa tenha, quem está nos assistindo agora, ou do credo, ou qualquer coisa assim, eu acredito que que nada acontece por acaso, sabe? E aí eu tenho um relacionamento assim com Deus, a partir do ponto de vista cristão, vamos dizer, né? Eu acredito que tem momentos que Deus fala assim, deu, acabou esse rolê aí. E não porque seja algo ruim, né? Aí você falou assim, não sei se é para sempre, né? Aí eu que gosto muito de rock nacional, me lembrei, já veio na hora duas músicas. Inclusive agora vocês vão começar a me conhecer. Você sabe que a minha cabeça ela funciona com memes e música. Boa. Memes e música. Então é memes, cultura pop e música. Então sempre tem alguma citação. E como diz o Jorge, né? Aí porque assim, abre parênteses aqui, eu vou com uma facilidade da filosofia clássica antiga ao Chaves que vocês não têm noção. É verdade, esse menino, gente, ele é assim mesmo. Então, assim, eu tô filosofando lá, pegando os grandes, né? Aristóteles, Sócrates e tal, e daqui a pouco eu tô falando a vingança nunca é plena, mata a alma em veneno. Mas enquanto você tava falando aí, a Cássia Eller disse que o para sempre sempre acaba, né? E o poeta disse que seja eterno enquanto dure. Apesar de eu ter ressalvas, hoje, com a maturidade, eu consigo pensar que existem eternidades. Até a Bíblia fala de eternidades, né? Mas, falando da Bíblia também, eu acho que o lance é a gente entregar o melhor que a gente tem onde a gente estiver. E a Bíblia diz isso, floresça onde você estiver plantado, né? Então, enquanto estivermos aqui, que sejamos íntegros. O que é? Inteiros. Enquanto estivermos... E isso funciona para qualquer nível de relação. Seja comercial, seja, né, pessoal. Seja íntegro, seja verdadeiro, seja inteiro. Enquanto estiver sendo uma via de mão dupla, vai funcionar. E voltando ao que eu estava falando antes, tem momento que parece que Papai do Céu está falando assim, deu esse rolê. E não que seja ruim ou que a história anterior foi ruim, mas chega um momento que o ciclo tem que se findar. E às vezes Deus, o universo, para quem quer colocar assim, tá dando um sinal pra gente, né? Já deu. Sim. E a gente não entende, não interpreta, ou protela, empurra com a barriga, né? Procrastina. E aí ele permite, às vezes, que aconteça alguma coisa, às vezes até desagradável, às vezes é até um dissabor, vamos dizer assim. Mas para que a gente saia daquela posição, saia daquele lugar que não é mais o lugar, né? Pare de tentar servir. Uma vez eu fiz um vídeo assim, falei assim, cara, peguei uma roupa nessa aqui, era a minha camiseta favorita quando eu tinha 15. Opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, assim, tem roupa que não serve mais. Se você tentar insistir, você vai rasgar, vai bancar o Incrível Hulk, né? E não vai mais dar certo. Então, eu acho que é um momento, sabe? É um momento que Deus, o universo, escolheu para que Fala Sério, Prospere, estivéssemos juntos nesse empreendimento, e eu acredito que vem coisa boa por aí. E falando agora, então, do Samuel empreendedor. Como que nasceu o Samuel empreendedor? Você sempre foi? Sempre trabalhou por conta? Não, já teve perninha no CLT que nem eu? Abandonou essa vida como? Como que surgiu Florianópolis na sua vida? Conta um pouquinho mais sobre você, Samuel. Beleza. Bom, Samuel Empreendedor nasceu em 1987, 19 de março, em Porto Alegre. Brincadeira à parte, mas é incrível isso. E eu sempre falo isso junto com meu irmão. Eu tenho mais dois irmãos, eu sou mais velho. Somos 3 homens lá em casa.
E só que do nosso irmão mais novo teve um tempo assim um pouco maior. Então, por um tempo era só eu e o meu irmão, que hoje é o irmão do meio. O Israel, falando nisso, um abração pro meu brother, o meu Robin, porque eu era o Batman, é lógico, eu era o Batman, né? Ele só era o Batman quando eu era o Superman, e eu gostava muito do Superman, então... Entendi. do contrário, se a matéria fosse Batman e Robin, eu sempre era o Batman. Mas eu e o meu irmão, o Israel, a gente sempre quis empreender. E é interessante isso porque é um germe do bem, né? Que estava na gente de algum lugar, de algum, né? Porque os meus pais eram CLT, vamos dizer assim. O meu pai, na verdade, funcionário público, meu pai era policial militar, né? Uhum. E a minha mãe professora e tal. Mas a gente sempre teve essa vontade de empreender desde cedo, assim. E a gente começou, a gente ficava tentando, viajava na maionese, tentando criar coisas juntos. Aí teve uma época que a gente achou uma pequena gruta que abrigava uma santa, uma Nossa Senhora lá. E, né, desculpa Nossa Senhora, mas a gente começou, tinha aquelas pedrinhas d'água, né? E a gente começou, Uhum. a gente reparou que aquela pedrinha, ela quebrava, saía umas lascas que parecia uma pedra preciosa, né? Era mó bonitinha. E a gente começou a catar aquelas pedras, não, vamos vender isso aqui e tal. E a gente começou a vender algumas daquelas pedrinhas na escola, só que o problema foi quando no outro dia os colegas começaram a voltar e pedir o dinheiro de volta porque o pai e a mãe disseram que aquilo não valia nada. Assim, ó, peraí, vale de acordo com o que você acha que vale. Eu não disse que era um Aham. bem precioso. Mas a gente sempre quis fazer coisas juntos, até que depois, na fase adulta, nós tivemos um empreendimento que era um restaurante, hamburgueria, que foi o San Castro. Então a gente sempre gostou assim. Mas eu estive no CLT, como todo bom brasileiro. Uhum. Trabalhei, tive algumas experiências no CLT, mas, cara, eu sou uma alma inquieta, né? Uhum. Então, essa coisa de criar, de imaginar, é complicado para quem tem esse tipo de persona, né? De personalidade dentro, sim, porque você não consegue se prender a um lugar. Tudo que é muito burocrático, eu, por exemplo, eu vejo uma planilha do Excel, eu sei trabalhar no Excel, mas eu vejo Uhum. uma planilha do Excel, aquilo me dá coceira, cara. Eu tenho, sério, dá um suador na mão, porque Aham. agora apresenta para mim uma tela branca, onde eu posso transformar aquilo em qualquer coisa que eu quiser, Uhum. isso é maravilhoso. Então ali, né, na infância já nasceu o empreendedor, e aí depois os meus pais tiveram empresa, apesar de funcionário público, tanto é que essa primeira empresa estava no meu nome, no nome da minha mãe, né? E eu sempre apaixonado por isso. E o marketing começou desde de criança, assim, de menino. De decorar comerciais, de imitar vozes, de ser apaixonado por dublagem, dublagem Uhum. brasileira e tal. Até já fiz alguns trabalhos assim. Então eu amo, eu de fato amo isso. Meio que a minha caminhada, a minha vida foi me levando para outros lados, algumas coisas por decisão própria, outras coisas meio que para agradar um contexto, a família e tal. Uhum. Mas em 2008 eu fiz meu curso de design gráfico lá em Minas Gerais, onde eu morei por bastante tempo. E aí depois foram surgindo várias outras coisas, entrou o copyright na minha vida, enfim. E aí eu dividi o meu tempo trabalhando em outras funções, até que em 2022, bastante tempo depois, eu mergulhei de cabeça nisso. 2021, na verdade. E 22 nasceu a Fala Sério, justamente com esse intuito de fazer do meu jeito, né? E estamos nessa caminhada desde essa época. Em 2023, chegou o meu grande amigo, que é o Diogo, meu sócio. Nós nos conhecemos lecionando marketing, ele Uhum. informática e tal. E aí a Fala Sério ganhou um novo braço. Não que isso não tivesse no meu coração, mas eu nunca tinha pensado, é interessante como que as conexões vão trazendo isso. É verdade. Eu amo ensino, já tinha lecionado, já dava aula, estava lá nessa época trabalhando como professor e coordenador pedagógico, e tinha a Fala Sério andando em paralelo só com o marketing. E Uhum. aí esse cara, tá, e por que a gente não faz uma agência que seja também escola? E assim a Fala Sério vem com esse projeto de agência escola, trabalhamos um tempo, caminhamos, aí chegou esse grande complexo na nossa vida também,
de forma, né, de trabalho, às vezes parece acaso, mas é o trabalho que vai nos levando. Até que chega vocês. Graças a Deus, quando a gente tava assim, meio cansado, sabe? Daquela coisa de tipo assim, tá, e agora? Vamos fazer como de novo, né? Mas é isso. A minha história carrega um pouco dessa bravura do empreendedor brasileiro. Não deu de um jeito, a gente pivota o negócio todo e cria uma nova situação, se reinventa. Meu nome é reinvenção, né? Por isso que eu gosto da tela branca. Porque com a tela branca, pô, não gostei desse risco aqui. Eu tenho visto e falado bastante sobre isso, sobre os recomeços, né? Eu também amo recomeço, eu acho que todo recomeço traz algo surpreendente para a nossa vida, né? E tira a gente realmente da zona de conforto e faz com que você busque essas coisas novas. Então, todo recomeço te traz coisas novas, é simples porque você tem que se movimentar, né? Você tem que começar de novo, talvez você vai ter que mudar um comportamento, talvez você vai ter que mudar de geografia, talvez você vai ter que mudar de cliente, talvez você vai ter que fazer tantas coisas nesses recomeços. E o recomeço, ele nos forja, né? Ele nos molda novamente para aquela situação. E eu vejo que é isso que está acontecendo com a gente agora, né? Prospere mais Fala Sério, ambas agências, só que com foco diferente, nós na criação de conteúdo, você na gestão e estratégia. Então eu vejo que realmente tem tudo para dar muito certo isso. Porque aquilo que para nós era uma deficiência, que é realmente ter essa visão muito mais macro do marketing, eu vejo que você tem, né? A gente falando sobre briefing, sobre desenho, como iniciar um projeto, e vendo você desenhando isso, fala assim, cara, isso aqui é muito além de rede social, né? É uma visão muito mais macro do que é o marketing, realmente. Eu acho que era isso que a gente estava precisando, porque eu não sei se você tem observado, mas parece que todo mundo reduziu o marketing à rede social. E o marketing é muito além de rede social. E quando você tenta trabalhar só rede social isoladamente, você perde muita coisa. Porque o marketing envolve tantas outras coisas. Não é só um videozinho que é postado ali, né? A cada 3 dias na semana. Então, eu acho que a gente estava precisando desse renovo. E falando de Fala Sério, né? Inclusive é uma das nossas patrocinadoras aqui desse podcast a partir de agora. A logo dela vai passar logo ali. A gente vê que essa logo ela tem algo diferente, né? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre como que foi criar, o que tem de diferente e de profundo ali na logo da Fala Sério que tá passando aqui agora. Esse é um retrato de uma mente insana. Eu costumo brincar. É um ser metamorfo, né? Você vê que ele é meio um megafone, meio uma abelha. E foi lá em 2022, né? Quando eu saí de uma agência em que eu estava, lá no Rio Grande do Sul, e saí com uma grande amiga. Falando nisso, um abraço e um beijo para a Gabi Pavão, que é a pessoa mais engraçada e ao contrário de mim, assim. Eu sou ligado no 220, e ela é toda assim... Lembra da Turma do Esmilinguido? Conhece a Turma do Esmilinguido? A Gabi parece o Talento Eu Tolero, sabe? Cara, tudo bem, fica relax e tal. E junto ali a gente ainda veio com mais duas meninas que eram nossas colegas também, todas ali do marketing. E a gente começou a discutir sobre qual nome seria o nome do nosso projeto, da nossa agência. E aí a gente começou a colocar lá, brainstorm, né? Aquela delícia do brainstorm. Até que eu falei assim, pô, fala sério, cara. Nenhum nome bom. Aí fala sério. Eu falei assim, cara, fala sério. Esse é o nome. Aí as meninas, o quê? Eu falo sério, esse é o nome. Então assim nasceu o nome Fala Sério. Ela, tá, mas e qual? Eu falei assim, cara, é a nossa cara. Porque, fala sério, a gente não tá cansado desse ambiente de agência, onde reúne um monte de gente criativa, porque todo ambiente de agência é muito legal, porque tem muita gente boa sempre, mas às vezes parece que é um monte de gente boa que nem sabe direito o que tá fazendo. Sim, tá indo muito meio perdido ainda, né? Exato, tá indo muito no flow, e o flow é muito legal, e às vezes essa gente boa tá indo no flow, tem um repertório, mas cada um tem o seu repertório. Por exemplo, lá, tem o copywriter que estudou aquela ciência ali, tem o designer gráfico, tem o gestor de tráfego,
Mas cada um tá fazendo meio que tá no hype, o que já tem previamente, e a gente queria que algo tivesse profundidade, significado e caminho, né? Método. Assim nasceu a Fala Sério. Só que a gente tinha essa inquietação de fazer algo que fosse relevante. E aí eu sempre gostei muito, inclusive quando eu tinha uma banda de rock gospel lá atrás, o nosso símbolo era um megafone. Eu adoro tanto a rebeldia do megafone, quanto o visual dele é massa. Pô, tu vê alguém com megafone na mão, tu fala assim, esse cara tem alguma coisa para falar, né? Essa pessoa tem alguma coisa para falar. E as meninas, mais aquela coisa, né? Ai, abelhinha e tal. Quando elas falaram de abelha, primeiro eu falei assim, ai, cara, o que essas gurias... E eu já comecei a estudar um jeito, né, vendedor nato, de como eu ia convencer elas de abolir a ideia da abelha. Só que elas começaram a me falar, assim, falar a coisa meio lógica. Ah, porque a abelha, o senso de comunidade, nós estamos aqui em 4, não sei o que e tal. Eu, pô, legal. As cores da abelha me agradam, que tem muito a ver com marketing, amarelo, essa vivacidade, o preto, né, a sofisticação, a energia, tudo. Só que aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha lido há um tempo, que diz que na NASA tem um quadro gigantesco de uma abelha, dizendo que teoricamente ou tecnicamente uma abelha não poderia voar. Sim. Porque ela não tem as propriedades aerodinâmicas, ela é desengonçada, né? Uma bundinha meio caída, aquele troço, Sim. a asa pequena, e ela voa. E Einstein e outros cientistas disseram que se as abelhas sumirem do planeta Terra, se elas forem extintas, o planeta sucumbe em questão de pouco tempo, tem poucos dias. Eu falei assim, pô, mas é isso, nós somos isso. Os improváveis que têm algo a dizer, que têm uma alma, que têm um espírito inquieto e que podem trazer algo diferente para o marketing. E também com uma ideia que eu tinha de trazer espírito, alma e corpo para a construção de conteúdo estratégico. E aí eu falei assim, tá, ok, então eu vou unir o meu megafone com a abelha delas e assim nasceu a nossa Mega Bee, que é o nome desse mascote, e é o nosso logo. Muito bom, demais. A nossa história da nossa logo também é incrível, apesar, né, de que não é uma marca que a gente pode manter, porque infelizmente eu não consigo registrá-la, então vocês vão ver a gente falando da Prospere, mas há aí uma migração, né, para que a gente realmente possa migrar esse nome que a gente vem trabalhando há tanto tempo. Mas para a gente é uma alegria realmente estar aqui, unir Fala Sério com a Prospere Agência, estratégia mais criação de conteúdo, a pessoa realmente vai sair daqui com tudo completo, né? Desde o princípio até o fim, todo mundo alinhado com a mesma visão. Não tem como dar errado, né, Samuel? Eu vejo que a gente está criando algo que não tem como dar errado e a nossa visão é muito mais macro, porque a gente não está focado só naqueles 2% que geralmente o marketing está focado. O marketing hoje, ele foca naquelas empresas que já tem alto ticket, que sabe a importância do marketing. Inclusive, estava vendo esses dias um carrossel na rede social que falava muito sobre isso, né? A Coca-Cola fatura lá 1 bilhão e investiu 9,6 milhões em marketing. Por quê? Porque empresas grandes já sabem a necessidade que tem de fazer esse investimento. Mas a nossa grande preocupação sempre foi as pequenas empresas, porque nós sabemos o que é ser uma pequena empresa e o quanto é difícil ter que dar conta de tudo com um orçamento muito apertado e tendo que tirar daquilo o sustento da sua família. E é pensando em você, pequeno empreendedor, que nós também unimos essas duas ideias, para que você encontre um lugar onde você vai conseguir fazer o marketing da tua empresa, colocando isso dentro do teu orçamento, sem te sangrar. E vendo como isso é importante e vai potencializar o teu negócio e daqui a pouco o dinheiro não ser mais o problema. Porque as pessoas, às vezes, elas acham que elas têm que investir em marketing só quando elas estão quebrando, Samuel. Queria que você falasse sobre isso, ou se é só eu que tenho essa visão, ou se você também enxerga que a pessoa só procura marketing na hora que ela tá sucumbindo, né? A hora que a água tá aqui no queixo, quase morrendo afogada, ela fala, cara, vou ter que fazer uma ação de marketing agora para ver se eu salvo o meu negócio. E qual é o teu entendimento a respeito disso? É justamente isso, é exatamente isso. Você foi bem assertiva. É interessante, e a gente vê alguns memes na internet dizerem que o brasileiro já nasce sabendo fazer marketing. Sim, o brasileiro é muito criativo, inventivo, né?
E por conta disso, meio que tem uma noção assim, a noção do senso comum. É lógico que há um abismo gigantesco entre fazer algo de forma intencional e técnica, né? Do que essa criatividade do brasileiro, embora seja maravilhosa essa criatividade do brasileiro. Inclusive, eu gosto daqueles vídeos assim, da galera mandando áudio para o pessoal do marketing. Faz um vídeo assim e faz todas as onomatopeias ali, né? Sim. Mas sim, as pessoas, de um modo geral, elas entendem que precisam de marketing. Pelo brasileiro ser muito criativo, ele acha que ele sabe fazer. Então é uma barreira que o pessoal do marketing precisa quebrar. Que você não precisa quebrar com as grandes empresas. Sim. Só que quem está servindo essas grandes empresas? São outras, ou grandes empresas, ou empresas muito consolidadas, e às vezes romper essa bolha é difícil. Né? O pequeno empresário, a gente tem parcelas. Alguns que acham que sabe fazer, outros que pensam que precisam, mas que é muito caro. Sim. E outros que acham assim, isso nem é para mim. Mas em algum momento eles vão se deparar com isso, e é normalmente quando a água já está aqui, já no buraquinho do nariz, eu preciso fazer alguma coisa agora. E é uma dificuldade. Entretanto, eu acho que é uma missão que nós temos. Não que eu não queira o cliente de alto ticket, inclusive a gente quer também esse cliente. Mas eu acho que é uma forma também de ser disruptivo. Eu fico vendo alguns podcasts de grandes nomes aí, grandes players do mercado, falando que o futuro agora, para os próximos anos, é o high ticket. Ok, legal. E eu acredito nesses caras porque os caras são muito bons. Sim. Só que se a gente pensar, olha que interessante, talvez eu vou até alertar os gansos, como diz lá no Rio Grande do Sul. Mas se os grandes players estão falando que a onda agora é o high ticket e todo mundo, as empresas seguirem eles, esse outro público aqui vai ficar de novo desassistido. Total. E talvez seja aqui que a gente vai. Né? Então, é complicado porque o brasileiro ainda precisa, e a classe empresarial, o pequeno e o microempreendedor, ainda precisa entender que o marketing é muito mais, como você falou, do que uma rede social bem confeccionada. É todo um pensamento, uma ação, mas são atitudes com propósito, com intencionalidade. E você fazer isso e ainda ter que dar conta de fornecedor, de pagar funcionário, de todo o espaço físico da administração, é muito complicado. Eu acredito que tem muitos empresários que seriam muito talentosos no marketing, mas eles estão cuidando do negócio deles. Sim. Então o empresário entende uma coisa, entrega na mão de quem sabe fazer e você não vai se arrepender. Mas entrega na mão de quem vai fazer de forma estratégica. Sim. E não simplesmente de como era lá atrás, antes de eu fazer a Fala Séria, e vocês também, né? Vamos fazer isso aqui porque está no hype. Vamos fazer isso aqui porque é legal. Vamos fazer isso aqui com estratégia, desenhando um passo a passo. Aí, beleza. Eu acho que o montar uma estratégia é entender, no geral, aonde você quer chegar com o seu negócio. E realmente, hoje, não tem como mais uma empresa viver sem rede social. E aí, quando eu digo rede social, eu não tô falando de uma, eu tô falando no global. Porque o teu cliente, ou ele não tá em uma, ou ele tá na outra. Ou ele tá na outra, enfim. A média que um brasileiro consegue utilizar de rede social é 2, né? 2. Então, sempre vão ter 2 que o teu cliente tá mais. Pode ser que o teu cliente não esteja no Instagram realmente. Pode ser. Mas como é que você sabe? Né? E pode ser que o teu cliente não esteja lá no LinkedIn. Pode ser. Mas pode ser que ele esteja quase 100% do tempo dele lá. E é isso que a gente chama de estratégia. Porque às vezes, e eu vejo muito isso, todo mundo chega em nós, como criadores de conteúdo, e eu preciso dar um jeito no meu Instagram. Eu preciso dar um jeito no meu Instagram. Mas por que você acha que é o seu Instagram que vai trazer cliente? Ou você só quer para as métricas de vaidade? Você só tá querendo o Instagram pra, quem sabe, ficar famosinho, ou quem sabe viralizar um vídeo, ou quem sabe, enfim. Mas será que viralizar um vídeo aumenta meu faturamento, Samuel? Será? É isso que às vezes eu me pergunto muito e pergunto isso pro meu cliente. Porque às vezes ele só quer viralizar porque todo mundo quer viralizar, todo mundo quer ficar famoso. Mas, gente,
viralizar, dependendo da situação, é ruim pro teu negócio. Às vezes é ruim para você. Eu conheço uma pessoa que ela tinha um negócio de beleza e ela viralizou um vídeo. Só que ela viralizou na Índia, Samuel. Uau. Olha o quanto que isso foi ruim para ela, porque do dia para noite ela ganhou 20 mil seguidores, só que na Índia. Como é que ela conseguiu esse feito? Imagina! Mas às vezes acontece, né? Porque são vídeos de humor, geralmente são mais engraçados e tal. Só que o problema agora era, para ela impulsionar qualquer coisa dentro do Instagram dela, ficou caríssimo. E o que é pior, o Instagram tá entregando para quem não vai comprar dela, porque o cara é indiano, ela tá no Brasil. Então até viralizar pode ser um problema, se a pessoa fizer isso do jeito errado, né? Então, eu acho que pensar em marketing tem que ser mais amplo, tem que pensar em muitas variáveis. Isso já vinha me incomodando há um tempo na criação de conteúdo, porque todo mundo só buscava a gente, né? Eu quero vídeo, porque é vídeo que tá engajando. Mas engajando para quê? Se é para converter realmente em vendas, né? Porque eu acho que só assim faz sentido o investimento, só assim faz sentido a criação de conteúdo, porque cansa, né? Criar conteúdo cansa, gente. Não é simples assim, liguei o celular aqui e gravei um vídeo. Não é assim que funciona. Então, para valer a pena, tem que ser com estratégia, tem que ser bem pensado. Além da Fala Sério, gente, aqui, né, nesse complexo que vocês estão vendo, também tá a Minos. Queria que a gente pudesse falar um pouquinho da Minos, que hoje é representada pelo Diogo. Ele não está aqui agora, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo em breve aqui no nosso podcast também. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a Minos. Bom, a Minos Escape Room é uma empresa que está dentro do nosso ecossistema, né? Ela é uma franquia, mas nós temos acesso ao criador da franquia, então a gente tem bastante poder de opinativo e de criação, a gente tem um relacionamento muito legal. Para quem não conhece a modalidade, é o jogo chamado Escape Room, que significa justamente, né, escape da sala. Então é um puzzle, né? É um jogo estratégico para brincar e para trabalhar com a mente. Dessa forma, você vai com um grupo de pessoas para uma sala, que tem um background, uma história, e você tem um tempo para você escapar dessa sala. Mas para você conseguir escapar dessa sala, de repente em 1 hora e meia hora, você precisa decifrar alguns enigmas, abrir cadeados, é muito gostoso. E se engana quem pensa que é só entretenimento. Apesar de ser um entretenimento muito, muito massa, assim, muito legal, ele pode ser usado para o desenvolvimento de habilidades. E como a Fala Sério, por exemplo, tem essa pegada, né, de marketing e treinamentos corporativos, marketing e escola, foi justamente por isso que estreitou a relação e desde o início desse ano a gente vem conduzindo a operação da Minos aqui no complexo, né? E a gente consegue levar treinamentos com dinâmicas de escape room para empresas e tal, para desenvolver habilidades, e estamos desenhando também projetos para fazer isso para escolas, tanto para capacitação de alunos, né, do corpo discente e docente, então tanto para alunos quanto para professores. Então é essa empresa maravilhosa, e para quem não conhece, né, para quem não conhece o jogo Escape Room, cara, marca com a gente está muito bem avaliado, graças a Deus, tanto no Google quanto até no TripAdvisor e tal. Marca, vem participar dessa experiência porque é muito gostoso e exercita o principal músculo que a gente tem, que é o cérebro. Olha só. Então, você que gosta de diversão inteligente, Exato. Aqui é o lugar onde você vai encontrar esse tipo de diversão, né? De brincadeira. E nós sabemos que Floripa é muito variado, né, gente? Tem dias aí que vai estar chuvoso, não dá para você ir pra praia. Então, se você estiver por Florianópolis e não quiser perder uma noite aqui só indo no shopping e sim quer fazer algo em grupo, cara, eu indico você vir conhecer a Minos, vir participar. São algumas salas, né? Então, tem algumas opções de jogos. Então, se você já veio uma vez, dá para você vir em outra sala. Então, dá para se divertir bastante aqui com a sua turma. E, é claro, né, em equipe, que eu acho que fortalece esse vínculo, essa amizade. E para aquele chefe, né, que quer testar aí os limites da equipe dele, também pode ser bem interessante. Para entrosamento é sensacional. Inclusive, a gente percebe isso. Já veio equipes de empresas aqui e a gente percebe, assim, quando a equipe está coesa,
quando a equipe tem é o que eu chamo de time cheio de Neymar, né? Então você pode colocar 11 Neymar dentro de campo, mas se eles não tiverem entrosamento, né? Às vezes parece que vão disputar entre si, né? E a gente percebe ali, né? Às vezes uma equipe tem um monte de gente inteligente, mas como tá cada um querendo fazer uma coisa, você não tem um entrosamento, a equipe não avança, né? Então, isso é essencial, é maravilhoso para treinar mesmo, testar habilidades, ver como é que tá o entrosamento, fora que dá para colher esses feedbacks, assim. E Samuel, esse foi só o primeiro, né, dos infinitos podcasts que a gente vai fazer aqui juntos. Mas antes de concluir, eu queria que a gente pudesse falar sobre o que a gente está promovendo para o dia 27 de novembro, finalzinho do ano, gente. Mas a gente não podia deixar passar batido nessa data que para nós é tão importante, que é o início dessa nova jornada. E é claro, né, agradecer também aí por esse ano que está se passando. Então eu queria que você fizesse um convite para quem está de casa e quer conhecer mais sobre o que a gente está aprontando aí para o dia 27. Beleza. Primeiro, novembro ficou conhecido para os brasileiros como o mês da Black Friday, né? E muita gente adora esse mês para pegar as promoções. Algumas promoções às vezes nem são tão promoções assim, né? Mas muita gente não sabe como nasce a Black Friday, que é justamente os Estados Unidos da América, de um costume antigo deles de comemorar o solstício de verão, de inverno, aliás, de outono, né? Porque quando acabava ali, eles tinham a última colheita antes de começar o outono, e eles celebravam, então, uma festa ali, os colonos e tal, na última quinta-feira do mês, que era a festa para agradecimento. Por isso, o Thanksgiving, né, que é o nome do feriado americano. E é um feriado importantíssimo. Tanto quanto para o norte-americano, talvez até mais importante do que o Natal, né? Ele reúne mais a família do que propriamente o Natal nos Estados Unidos. E é comemorado na última quinta do mês. E aí na sexta, então, o que ainda tinha sobrado da colheita, eles faziam uma grande festa de queima de estoque. Por isso era sexta-feira preta para queimar, para torrar tudo que fosse, né? Virou uma tradição comercial depois do feriado de Ação de Graças, então a Black Friday. E para o Brasil foi trazido, só que trazido pela metade, só a Black Friday, né? Apesar de as pessoas terem uma leve noção, não virou feriado, então a gente não tem esse costume. Mas o costume é tão bonito, essa coisa da gratidão, que há tempos que eu queria fazer alguma coisa, dar fala sério, voltado para o Thanksgiving. E aí, quando a gente uniu forças, eu falei assim, cara, vamos fazer alguma coisa para startar. E aí eu lembrei do feriado de Ação de Graças, eu falei assim, cara, nada melhor do que isso. Todos nós temos essa coisa de fazer algo para deixar um legado, de fazer algo com significado. E foi assim que eu pensei, cara, vamos fazer algo que a gente reúna empresários, pessoas do nosso network, né? Para a gente ter esse momento de gratidão pelo que aconteceu e de mirar e olhar para frente. Porque, graças a Deus, a gente tem aqui visões diversificadas, mas a gente tem esse empreendedorismo na veia, né? E temos amigos também, a gente está sempre conversando uns com os outros e a gente consegue vislumbrar o que está vindo por aí. Então, no dia 27 agora, nós vamos ter um café da manhã, que vai ser o nosso primeiro de muitos, tá? O nosso primeiro Gratidão Business Coffee, né? Onde nós teremos vagas limitadas e já tem gente que está fazendo a inscrição antes da gente soltar o link, tá? Então você precisa se apressar, a gente vai soltar ainda esses dias, essa semana. Vai ser uma manhã onde você vai poder tirar esse tempo para fazer networking, para poder olhar para o futuro, para poder perceber tendências, troca de contatos ali, de amizade, mas sobretudo para poder agradecer, independente da fé, independente de tudo, porque uma vida com gratidão, ela é uma vida que atrai bons negócios, boas coisas, boas pessoas, boa energia, e é sobre isso. Então, antes do ano acabar, antes de 2025, por mais difícil que tenha sido, é um ano que trouxe muita coisa boa, trouxe muitas boas conexões. Então, é a gratidão da Fala Sério, é a gratidão da Prospere Unidas, é a gratidão do Espaço Arca, do Arca Eventos,
sendo estendida aí para os nossos amigos, para os empresários que estarão aqui. E é isso que a gente planeja, fazer um dia de gratidão e de foco nos negócios e no futuro, porque 2026 vai ser incrível. Não tenho dúvidas de que essa manhã vai ser espetacular e a gente espera você realmente para vir comemorar conosco. Tá do jeito que a gente sonha isso daqui? Não, mas nós demos o primeiro passo e é por isso que nós somos gratos. Então, dia 27 de novembro, às 9 da manhã, te esperamos aqui para tomar um café conosco, para poder sentir realmente a vibe dessa galera aqui e só trocar ideia, conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente vislumbra, aquilo que a gente sonha para 2026. E eu tenho certeza que 2026 vai ser o melhor ano até agora. Eu já visualizo isso, tenho certeza que o Samuel também, e é isso que a gente espera e quer que você visualize também. Então vem enxergar o futuro com a gente. E só dando um spoiler, nesse dia, no dia 27, a gente vai fazer um lançamento de um produto, que é um produto collab, né, uma colaboração desse nosso novo ecossistema. E você precisa estar aqui para entender esse produto de antemão. Você pode consumir esse produto conosco. Só vou dar um spoiler que é o seguinte: a gente vai instalar uma turbina a jato no seu negócio, na sua marca. Tá? E tanto você pode se beneficiar desse produto, quanto você pode fazer parte desse negócio. É verdade. Então, você precisa estar aqui, se antecipa, garante o seu ingresso para estar com a gente no primeiro Gratidão Business Coffee. É isso aí. É um valor irrisório e a gente espera você aqui. E você que ficou até o fim desse podcast, quero te agradecer. Quero dizer para você que você é especial demais para nós e te pedir para que você deixe um comentário aqui, ó, só falando o que você achou desse bate-papo, que foi curto, né? Porque a gente tem muito assunto para poder falar. Mas você não vai perder a oportunidade de encontrar o Samuel aqui falando mais de marketing. A gente vai criar muito conteúdo falando sobre isso a partir de agora. E quero você mais perto de nós, viu? Então, ó, salva esse canal aqui, envia para os teus amigos, aquele que precisa dar uma repaginada no marketing do seu negócio e traz ele para perto, viu? Se inscreve, comenta, manda um joinha, um abraço para nós e ó, quem sabe não é você que vai estar sentado aqui na mesa junto comigo contando a sua história. Eu espero ouvir a sua história em breve, viu? Um abraço e até o nosso próximo Empreendecast. Beijo.